Olá, crianças! E continuando aí nossas aulas de hoje, nós iremos agora para Geografia. Então, vocês vão pegar aí o volume 2, né? O nosso volume 2 aí de Farias Brito, ok? Farias Brito. E vão abrir lá na página 149, ok, crianças? Então, vamos lá, muito bem. Na página 149, criança, nós vamos falar sobre os períodos do dia, que você já conhece aí, que nós falamos lá em História, e agora ele está presente aqui na nossa Geografia, ok? Então lá, para ficar mais claro e vocês entenderem melhor, vamos juntos fazermos uma leitura, vocês aí e a tia Lu aqui, ok? Igual a tia Luciana já ensinou para vocês, usando sempre o dedinho indicador para acompanhar a leitura, ok? Então vamos lá. No primeiro parágrafo aí, criança, diz assim: um dia pode ser dividido em... Muito bem. Eu ouvi alguém dizer aí que ele é dividido em manhã... Correto? Ele é dividido no período da manhã, no período da tarde, que eu também ouvi aí, e também outro coleguinha aí falou noite. Parabéns! Então, vocês prestaram atenção lá no nosso conteúdo que foi falado. Então, já sabemos que um período do dia é dividido em manhã, tarde e noite, não é isso? Então circulem aí, vocês vão circular com o lápis de vocês, lá na página 149, aonde indica os períodos do dia, que é manhã, tarde e noite. Muito bem, né? Então vamos continuar a nossa leitura. Em cada um desses períodos, muitas atividades acontecem. Como? Vão à escola, vão trabalhar, vão ao shopping, vão à padaria comprar pão, vão ao mercado comprar os produtos, vão em uma loja comprar algumas roupas, mamãe e papai saem para trabalhar, vocês ficam em casa estudando, fazem suas atividades de casa e também alguns deveres e obrigações, como em algumas organização familiar aí, né, crianças? Na residência de vocês. Então, durante esses períodos, acontecem várias atividades. Segundo parágrafo aí, crianças, ó, durante a manhã e a tarde, a maioria das pessoas trabalham e realizam suas atividades do dia a dia. Por exemplo, durante a manhã e durante a tarde, eu realizo as minhas atividades, que são gravar os videoaulas para vocês, fazer o meu plano diário, fazer atividades para vocês, não é isso? Dar aula online e à noite também eu faço ainda atividades. Vou preparar minha aula do outro dia, vou preparar meu jantar, depois vou tomar meu banho e depois vou fazer a edição dos vídeos da aula de vocês. Então a tia Lu, rala muito, né? Então vamos lá, criança, continuando. Então, durante a noite, a maioria das pessoas descansam, não é isso? Vão dormir, descansar. Durante a manhã e durante a tarde, eles trabalharam bastante, ralaram bastante, então estão cansados. Então, no período da noite é um período de descanso. Mas vocês sabiam, criança, que tem muitos profissionais que são realizados as suas atividades do dia a dia à noite? Vocês acreditam? Pois vamos ler aí o terceiro parágrafo. Há atividades, crianças, que são realizadas durante todos os períodos do dia. Por isso, algumas pessoas trabalham à noite. Vamos conhecer esses profissionais? Vamos lá. Vamos circular aí os profissionais que estão citados aí no terceiro parágrafo, que trabalham no período da noite e também no período do dia.
manhã, tarde e noite. Então vamos lá, ó. Os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros e porteiros. Então esses são os profissionais que praticamente, crianças, trabalham os 3 turnos, os 3 períodos do dia. Mas a maioria aí também trabalham somente no turno da noite, ok? Então vamos lá. Vocês circularam aí os profissionais, os médicos, os enfermeiros, policiais, bombeiros e porteiros? Ok. Então vamos lá, crianças, seguindo aí adiante. Lá na terceira questão, tem uma perguntinha assim. Em que período do dia seus familiares costumam trabalhar? Quais são os períodos do dia que eles saem de casa para trabalhar? Será no período da manhã, no período da tarde ou no período da noite? Muitos aí trabalham no período da manhã e da tarde, não é isso? Então vocês vão escrever aí em que período eles trabalham, se é manhã, tarde ou noite. Mas se tiver aí algum papai ou alguma mamãe que trabalha manhã e tarde, vai escrever manhã e tarde. E se trabalha os 3 períodos, vai escrever os 3 períodos, ok? Depois de responder em que período eles trabalham, vocês também irão escrever em que eles trabalham. Por exemplo, se a tia Lu fosse responder a profissão dela, então ela trabalha no período da manhã e no período da tarde. E algumas vezes no período da noite, como a tia Lu falou, né? E ela trabalha em uma escola, ok? Então primeiro aí vocês vão responder escrevendo os períodos do dia em que trabalha os familiares de vocês. Depois de responder a primeira pergunta, ponto final para responder a segunda pergunta, que é em que eles trabalham? Aí vocês vão escrever se eles trabalham na padaria, ou no supermercado, ou no hospital, ou numa delegacia, ok? Entendido? É com vocês essa daí, ok? Então vamos lá. Quarta questão, criança. Como nós estamos falando sobre os períodos do dia, manhã, tarde e noite, observe as 2 cenas aí abaixo. Vamos juntos observar e fazer uma leitura visual destas 2 imagens a seguir, ok? Observando aí, criança, essas 2 cenas, automaticamente percebemos que a primeira cena representa o período aí da manhã e da tarde, e a segunda cena está representando o período da noite. Observamos também que na primeira cena todos os estabelecimentos estão abertos e já na segunda cena nem todos estão abertos. Imagens observadas. De acordo com essas imagens, crianças, observadas por vocês, nós iremos responder os itens a seguir. Lá na letra A, pergunta assim: que estabelecimentos estão abertos na cena que representa dia? Então, são a padaria, a escola, a loja e o hospital. Esses estabelecimentos estão funcionando, estão abertos lá na cena que representa dia, ok? Agora vamos seguir para a letra B. Lá na letra B, criança, pergunta assim: em que cena e na cena que representa noite, tem algum estabelecimento aí funcionando? Sim, qual? O hospital. Ponto final, que é a resposta da primeira pergunta. Agora ele pergunta assim, crianças: por que esse estabelecimento permanece aberto todos os períodos do dia? Então vamos lá? Por que ele fica aberto todos os períodos do dia? Para atendimento, crianças, de pacientes em qualquer período do
dia. Então, o hospital aí é um estabelecimento que funciona todos os períodos do dia para atendimentos de pacientes em qualquer período, ou manhã, ou tarde, ou noite, ok? Agora, seguindo aí lá na letrinha C, pergunta assim, vocês aí conhecem outros estabelecimentos que permanecem abertos durante todos os períodos? Se sim, você vai colocar sim. Se não, coloca não. E quem colocar sim, vai colocar a resposta sim e vai responder que estabelecimento é esse. Olha o exemplo que a tia Lu fez lá na letrinha C. A primeira pergunta aí não pergunta se nós conhecemos ou vocês conhecem algum outro estabelecimento que funciona durante todos os períodos do dia. Aí eu coloquei sim. Sim, porque eu conheço. Ponto final. Porque aqui eu terminei a primeira resposta. E vou iniciar a segunda pergunta, que é: quais? Esse quais aí está no plural. Pode ser mais de um que você conheça. Mas a tia Luciana colocou aqui, ó, delegacia. Então, delegacia é um estabelecimento que eu conheço que funciona todos os períodos do dia. Tia, tem mais? Tem, como supermercados. Tem muitos supermercados por aí que funcionam 24 horas, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Tem também o corpo de bombeiro, né, criança, que ele também funciona todos os períodos do dia. Agora, se vocês conhecem outro estabelecimento, além desses que a tia Lu citou aqui, ó, eu estou esperando lá no meu privado, ok, crianças? E seguindo aí adiante, crianças, vocês irão abrir lá na página 150, ok? E vamos juntos fazer uma leitura. Durante a manhã e a tarde, as crianças vão à escola e realizam suas atividades do dia a dia. Quando a noite chega, nós sabemos, criança, que ali o dia está indo embora, não é? Então, durante a noite, as crianças descansam, vocês vão descansar e dormir. Não só vocês, mas os adultos também, né? Então, nós vamos agora observar aí algumas cenas de algumas atividades que Mariana faz ao longo do seu dia, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, ok? E de acordo com essas observações que nós iremos fazer, nós iremos responder a questão a seguir. Então, vamos lá, crianças. Observe aí, criança, com atenção, as atividades que Mariana faz ao longo do dia, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Agora, criança, com base nas observações aí das atividades que Mariana fez ao longo do dia, nós iremos marcar o período do dia em que Mariana realiza essas atividades. Lá na letrinha A, Mariana brinca com outras crianças. Em qual período? Manhã, tarde ou noite? Muito bem, no período da tarde. Então, nós vamos marcar um X. Letra B. Mariana vai à escola. Em qual período nós vamos marcar? Manhã, né? Mariana vai para a escola no período da manhã. C. Mariana janta com sua família. Ela janta no período da noite. Muito bem. Letrinha D. Mariana faz o dever de casa em qual período do dia? No período da tarde. Muito bem. Mariana dorme no período da noite. Muito bem, criança. Essa foi nossa atividade da página 150. Parabéns, crianças. Agora, seguindo aí adiante, lá na página 151. Na página 151,
ela é com vocês, mas a tia Luciana vai ler e vai explicar, ok? Lá na sexta questão, pergunta assim: o que você costuma fazer no período da manhã, no período da tarde e no período da noite? Vocês irão responder essa pergunta desenhando. Que legal, né, criança? Agora vai ficar divertido. Então, vocês vão desenhar aí nos quadros abaixo uma atividade que vocês realizam na parte da manhã, uma atividade que você realiza aí na parte da tarde e uma atividade que você realiza aí na parte da noite. Ok? Entenderam? Ok. Se a tia Luciana fosse fazer essa atividade, eu desenharia aqui de manhã, eu dando aula, gravando vídeo aula para vocês. No período da tarde, do mesmo jeito, estava gravando vídeo aula para vocês. Então, eu faria esse desenho representando o que eu faço nas minhas manhãs, nas tardes. E à noite, eu desenharia eu escrevendo e fazendo a edição dos vídeo aula, ok? Então, seguindo lá na letrinha B, diz assim: reúna-se com um colega e troque de livro. Vocês desenharam a mesma atividade? Já que nós não estamos, com os nossos colegas, essa atividade B não precisa responder, ok? E continuando aí, crianças, nosso conteúdo de geografia, abram aí na página 152, ok? E juntos nós iremos fazer uma leitura de um texto que apresenta situações de acontecimento ao longo do dia de uma criança. E logo após essa leitura, nós iremos responder a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a quarta questão, de acordo com esse texto. Ok? Então vamos lá, crianças. Um dia na vida de Mário. Mário acordou cedo e tomou café da manhã. De manhã, ele arrumou o quarto com sua mãe e fez a lição de casa. À tarde, ele almoçou e foi para a escola. No recreio, ele jogou bola com seus colegas. Ao voltar da escola, Mário foi com seu cachorro à casa de seus primos para brincar. À noite, Mário voltou para casa, tomou banho e jantou com sua família. Mais tarde, ele escovou os dentes, como de costume, e leu uma história antes de dormir. Agora, as questões a seguir, as perguntas a seguir, estão mais fáceis de responder porque nós acabamos de ler o texto que fala um dia na vida de Mário. Então vamos lá? Lá para a primeira questão, crianças. A primeira questão aí pergunta assim: quais expressões? Essas expressões ele quer dizer o que foi que ele falou, citado aí, citou no texto, indicam os períodos do dia. Bem fácil, né? Então, as expressões aí que indicam os períodos do dia no texto foi de manhã, à tarde e à noite. A resposta da primeira questão é essa, ok? Essas foram as expressões citadas aí no texto sobre os períodos do dia. Seguindo aí, criança, lá para a segunda questão. Na segunda questão, pergunta assim, observe que tem um ponto de interrogação, então faz uma pergunta. E toda pergunta tem uma resposta. Então vamos lá. Em quais lugares Mário esteve ao longo do dia? Isso foi falado no texto, não foi? Então vamos lá. Os locais que ele esteve ao longo do dia foi em casa, na escola e na casa dos primos. Essa é a resposta da segunda questão, crianças.
Os lugares que Mário esteve durante o dia foi esses: em sua casa, né? Na escola e na casa dos primos, que foi citado lá no texto que nós lemos. Agora vamos lá para a terceira questão, que está lá na página 153. Vamos lá? Lá na terceira questão, criança, nós vamos ordenar essas atividades aí que Mário fez, que ele realizou, né, ao longo do seu dia. Nós vamos enumerá-las, começando pelo número 1, o 2, o 3 e o 4, de acordo com os acontecimentos. Então, nós temos aí as seguintes frases: leu uma história, brincou com os primos, foi para a escola, fez a lição de casa. Qual foi a primeira atividade que Mário fez? Que estava lá no nosso textozinho que nós fizemos a leitura juntos. Então, ele realizou aí, em primeiro fez a lição de casa, não foi? Depois, a segunda atividade, qual foi, crianças? Ele foi para a escola. A segunda atividade aí ele foi para a escola. A terceira atividade, criança, que ele fez durante o dia foi: ele brincou com os primos. E a quarta atividade que ele realizou durante o dia foi: ele leu uma história. Então, ó, primeiro, ele fez a lição de casa. Segundo, foi para a escola. Terceiro, brincou com os primos. E por último, que é a quarta atividade aí, ele leu uma história, ok? E assim nós enumeramos os acontecimentos, né, das atividades que Mário realizou durante o dia, ao longo do dia, né, criança? Agora nós iremos lá para a quarta questão, onde nós vamos preencher o esquema aí a seguir, completando as frases com as atividades que Mário realizou durante o dia, ok? Então vamos lá? Aqui nós temos o período da manhã, então vamos lá. Ajudou sua mãe a arrumar o quarto. Então aqui é sua primeira atividade que ele realizou no período da manhã e fez a lição. Então, nós completamos aí com quarto e lição, que foram as atividades realizadas por Mário no período da manhã. Agora, vamos para o período da tarde. Foi para a escola. Foi no período da tarde, ele foi para a escola. Brincou com seus primos. Então, nós vamos completar aí num período da tarde com a escola e primos. Então, essas foram as atividades no período da tarde que Mário realizou, que foi para a escola e também brincou com seus primos. Vamos agora para as atividades realizadas por Mário no turno da noite. Tomou o quê? Tomou banho. Escovou os dentes, leu uma história. Assento aonde tiver assento, viu, crianças? Então, essas foram as atividades realizadas por Mário no período da noite. Ele tomou banho, escovou os dentes e leu uma história. Então, durante o dia, ele fez várias atividades, ok? Como vocês aí também, crianças, realizam várias atividades durante o dia, ao longo do dia, não é isso? Crianças, agora vamos lá para a quinta questão. Prestem muita atenção, onde diz assim: agora é a sua vez. Escreva aí um texto que represente uma sequência de atividades que você realiza ao longo do dia.
Esta questão aqui, nós iremos fazer na nossa produção de texto, lá em redação, ok, crianças? Então, aguardem aí a aula de redação para vocês começarem a escrever um texto sobre o que acontece ao longo do dia de vocês, ok?